Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Romanos capítulo 1, ele fala onde foi que o homem errou quando ele não deu honra a Deus. Veja lá em Romanos capítulo 1, quando ele fala no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele não está dizendo aqui que eu não tenho vergonha de pregar o evangelho, não é isso que ele está falando. Ele está falando, não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é genuíno, não é? Seria mais ou menos eu falar que eu não me envergonho de distribuir notas de R$100 na praça. Por quê? Porque são notas genuínas, não é? Eu me envergonharia se fosse nota impressa em papel higiênico. Aí eu teria vergonha. Mas eu posso ter vergonha até de distribuir nota de 100 na praça. Eu senti envergonhado por inibição. Mas eu não posso me envergonhar das notas. As notas são reais, são valiosas. De 100, porque a de 200 eu ainda não vi. Eu não vi nenhuma. Então, ele fala, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Isso que é importante entender, né? O Evangelho é o poder. Nós estamos brincando com uma coisa poderosa, a gente está brincando com fogo. Né? É como uma criança com uma caixa de bombinhas na mão. Aquilo é poderosíssimo. Se ela acender aquela caixinha, vai estourar tudo. Então, ele não se envergonhava, ele falava do Evangelho. Daí ele fala no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eu não sei se tem uma outra versão aqui, que talvez possa... A ira dos homens que detém a verdade pela injustiça, detém a verdade em injustiça. Uma outra versão, a versão católica, fala aqueles que por sua injustiça reprimem a verdade. Que é os que impedem que os homens conheçam a verdade por causa da sua injustiça. Suprimem a verdade. Então, voltando lá, como eles fazem isso? Porquanto, Romanos 1,19, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém pode ter desculpas de achar que Deus não exista, que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Deus faz com que eles sejam inexcusáveis. E se você juntar com aquela passagem de Eclesiastes, capítulo 3, se não me engano, vamos ver se é. Capítulo 3, versículo 11, diz assim, tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aqui a outra versão não fala mundo. Na versão atualizada fala também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem. Esse mundo no coração do homem significa a totalidade de tudo. Por isso que a outra versão fala eternidade, porque a totalidade de tudo inclui o tempo também. Então Deus preparou o homem assim já. O homem já foi equipado para crer que Deus existe, que Deus é o Criador e que Deus é o mantenedor. Aí o que o homem fez com isso? No primeiro capítulo de Romanos, ele vai falar assim,
depois de falar para que eles fiquem inexcusáveis, no versículo 21 fala: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, ou considerando-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aqui foi o deslize. Aqui os homens se tornaram loucos. Eles tinham a revelação de Deus pela criação, mas não quiseram. Então o que eles quiseram? Eles começam, aqui se você ler de trás para frente o versículo 23, você vai ver que eles começam com répteis, quadrúpedes, aves e homem. Répteis, os seres mais baixos da terra, quadrúpedes, no meio, aves, que voam no céu, e homens, o ser mais elevado de toda a criação. Eles idolatraram todas essas coisas. Você vê na idolatria humana ao longo dos tempos, todos esses animais aparecem. Mas hoje nós vivemos na pior idolatria que tem, na mais elevada idolatria que tem, que é ter o homem. Por isso que chama humanismo, né? O homem como referência, o homem como centro de todas as coisas, o homem como princípio e fim de tudo. É o humanismo. Então isso aqui é o que nós estamos hoje. E nós estamos vivendo nesse tempo da sabedoria humana, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele falou que Deus fez louca. No versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a chance foi dada. Os homens não pegaram, não quiseram. Então Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Aqui fala, né? Ele fala depois: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então nenhum homem por si mesmo, de sua própria sabedoria, é capaz agora de entender a Deus. Da mesma forma como nenhum homem é capaz de entender Jesus. Jesus, homem. Tem até o versículo que fala, né? Em Mateus capítulo 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o Filho revela o Pai para uma pessoa que crê nele. O Pai, hoje nós temos um Pai, foi revelado isso pelo Filho. Agora, o Pai não revela o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Para aí, não fala assim, e aqueles a quem o Pai quiser revelar. Não, porque é impossível. É impossível conhecer a Jesus, Deus e homem. Porque a nossa mente seria incapaz completamente, é um enigma. Eu publiquei um vídeo hoje que fala disso, do enigma do Filho de Deus, de Jesus. Um enigma que não é possível compreender. Nós só podemos crer e aceitar, mas não compreender. Então, voltando lá no nosso capítulo de Coríntios, no capítulo 2, eu não sei se eu consegui deixar claro o que eu estava dizendo aqui, mas o que eu queria acrescentar é o seguinte: quando ele fala aqui no versículo 8, a qual sabedoria nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Então é
é perda de tempo achar que uma pessoa fazendo uma faculdade de teologia, ela vai obter sabedoria divina. Não vai. Não vai. Faculdade de Teologia vai ensinar geografia, história, arqueologia, costumes, usos, roupas da época, vai ensinar a Bíblia também, o que vem antes do Evangelho de João, o que vai depois de João, quantos versículos tem na Bíblia, quantos capítulos tem na Bíblia. É tudo conhecimento humano. Tudo conhecimento humano. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.